Pronto. Estamos aqui para mais um encontro. 32º encontro, se eu não falhei aqui nas minhas contas. Aliás, semana que vem nós vamos ter o 100º vídeo no canal lá, O Espírito do Evangelho. Mas isso depois eu falo para vocês. Agora eu vou fazer a abertura. Gentilmente aqui a Sandra Rodrigues se colocou para fazer a abertura para nós. Por favor, Sandra. Então, boa tarde para todo mundo. Vamos elevando o nosso pensamento, enchendo os nossos corações de amor e nos ligando com o nosso mentor. E junto com ele, vamos nos colocando dentro de um cone de luz luminoso, com o vértice voltado para a espiritualidade maior. E vamos subindo, chegando ao anjo Ismael, pedindo a ele que derrame sobre os nossos frontais a sua luz dourada, para que possamos absorver os ensinamentos desta tarde. E mais acima, chegamos à nossa mãezinha Maria, que nos cobre com seu manto, nos acalenta. E junto com ela, vamos chegando até o seu filho, nosso Mestre Jesus, a quem nós agradecemos pelos seus exemplos e pedimos força e coragem para podermos praticar os seus ensinamentos no nosso dia a dia. Mais ao alto, chegamos a Deus, nosso Pai amoroso, e ajoelhados em espírito, nós agradecemos por esta oportunidade, por esta encarnação, por esta oportunidade de evolução espiritual. Que hoje eu seja um pouquinho melhor do que ontem e que amanhã eu possa ser um pouquinho melhor do que hoje. Vamos fazer juntos a oração que seu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Sandra. Vou dar um oi aqui para o Ari, para a Regina Domingues, a Juliana Ferraz, Ana Rubim. Olha aí, Ana Rubim. Muito bom, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos aqui para mais uma aula. Agora vamos começar aquele famoso momento de tensão, que é fazer esse PowerPoint funcionar, né? Você sabe que é sempre uma... Mas nós estamos aqui há quanto tempo já? Desde 2 de abril e sempre dá algum problema aqui. Mas hoje, vamos ver, eu acho que hoje vai ser bacaninha. Sempre começamos aqui falando do canal, do conteúdo do canal. Então, aliás, eu estou fazendo uma mudança meio visual aqui nas imagens dos vídeos que nós estamos colocando. Semana que vem nós vai chegar ao 100º vídeo, com podcast, com aula, com as exposições. Então, isso é muito bacana. Tem lá no podcast de hoje, nós estamos começando uma série especial sobre o Evangelho de Mateus. Está lá, hoje já está tanto no YouTube quanto lá nos tocadores de áudio. É uma entrevista com o professor Vitório, que fala sobre... tem 2 livros escritos sobre Mateus. Então, esse primeiro episódio é sobre a criação do Evangelho de Mateus, por que ele foi escrito. Também tem a exposição, que eu deixei na sexta-feira, falando sobre cair e levantar, esse esforço que nós temos que fazer diariamente, cai e levanta, e como que a gente encontra forças para tudo isso, inclusive ouvindo a musiquinha da Beth Carvalho. E a aula da semana passada, que está bombando aí, Felizes os Mansos e Pacíficos, também já está lá, e essa aula de hoje também daqui a pouquinho vai estar lá no YouTube. Bem, então hoje qual que é a nossa aula? A nossa aula é essa daqui, Felizes os Puros no Coração. Então, capítulo 8, Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo nós vamos fazer bem devagarinho, viu, gente? Não, nada sem pressa. Normalmente a gente estava fazendo ou uma aula ou 2 por capítulo. Esse aqui nós vamos fazer 4. Porque nós vamos falar hoje sobre os puros no coração. Vamos explicar um pouquinho isso, a questão das crianças também. Na semana que vem nós vamos falar sobre os pensamentos puros, pensamentos impuros. Aí na terceira aula vamos falar sobre a aparência de pureza, as tais máscaras. E por fim, o palpitante tema sobre os escândalos. Tudo isso está reunido dentro desse capítulo, que é muito complexo, o capítulo 8, então, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por isso que nós vamos bem devagarinho, aproveitando aqui cada um desses ensinamentos e podendo debater, conversando, como nós sempre fazemos no final dos nossos encontros. Hoje, na bibliografia,
Deixa eu só tirar um negocinho aqui, que isso aqui está me atrapalhando. Espera um pouquinho só, gente. Espera aí. Tem um negócio aqui que não está legal. Acho que agora vai dar certo. Espera aí. Eu não sei porque está... Bom, vou ocultar as miniaturas. Pronto. Então, nós vamos ter, além do Evangelho segundo o Espiritismo, a vivência do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou fazer menções a esses 2 livros, até naquela busca sempre constante nossa, para abrir o nosso leque de opções, sair da nossa bolha. Isso é muito importante. Então, nós vamos mencionar aqui o Evangelho de Mateus, o Caminho da Justiça, do estudioso aqui, o Ivo Storniolo, e também o Anselmo Grum, que nós já mencionamos uma outra obra dele numa aula passada. Vamos falar também um pouquinho desse livro, Bem-aventuranças, Caminho para uma Vida Feliz. Né? Esse livro é bem interessante porque ele analisa cada uma das bem-aventuranças e é o momento que nós estamos aqui estudando no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, hoje, como nós vamos tratar um pouquinho dos felizes os puros no coração, e começamos com essa... Kardec vai fazer 2 citações nesse capítulo, de abertura nesse capítulo. Uma é essa daqui, que é, obviamente, uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os puros no coração, porque verão a Deus, está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Vocês vão encontrar em algumas Bíblias, bem-aventurados os puros pelo coração, ou os puros de coração. Vocês vão encontrar isso, mas tanto da Bíblia de Jerusalém, pastoral, eles usam no. Né? A maior parte usa no, nessas Bíblias aí mais moderninhas. Altera alguma coisa o preço do feijão? Não, mas é só para vocês saberem que tem essas variações. Em alguns lugares também vocês vão ver, mas isso é pouco, é mais nas Bíblias evangélicas, vocês vão encontrar limpos, bem-aventurados os limpos no coração ou de coração. Tá? Mas o versículo mais assim corretinho é esse daqui, os bem-aventurados ou felizes os puros no coração, porque verão a Deus. E esse versículo, esse ensinamento, essa bem-aventurança, de novo está calcada em cima de um ensinamento do Salmo dessa vez o 24, que fala o seguinte: quem pode subir a montanha do Senhor? Quem tem mãos limpas e um coração puro, que não engana e não jura falso. Este receberá a bênção do Senhor. Então, de novo, quem pode subir a montanha? A montanha aqui de novo. Lembra que a gente fala muito da montanha, que a montanha é uma questão simbólica, de uma conexão com a alta espiritualidade, com uma elevação espiritual, de um acesso ao mundo espiritual. Então, por isso que está falando aqui da montanha. E que tem mãos limpas e um coração puro, que não engana e não jura falso. Olha só. É esse que vai poder subir a montanha, quem tem mãos limpas e um coração puro, que não engana e não jura falso. Esse sim receberá a bênção do Senhor. Ou, numa visão espírita, é aquele que vai conseguir uma elevação espiritual. O Anselmo Grum, lá nesse livro As Bem-aventuranças, ele fala para nós o seguinte, que para o salmista, o coração puro manifesta-se em ter mãos limpas, de não provocar a injustiça, e também fazer uso de palavras claras, honestas e autênticas. Então, isso é o coração puro. E vocês reparam que essa questão do Salmo, eu acho interessante, porque hoje, inclusive, o professor que está nessa entrevista que nós fizemos sobre o Evangelho de Mateus, o professor Vitório, ele fala muito dessa questão que Jesus, obviamente, era judeu, todos os seus discípulos, Paulo, eram judeus, então o conhecimento deles de escritura era o judaísmo, não tinha muito como. Então, por isso que também Jesus, quando vai falar muito, e principalmente no Evangelho de Mateus, tem muitas referências às questões do Antigo Testamento. E aqui é mais um testemunho disso. Bom, então, essa questão do coração puro manifesta-se em ter mãos limpas e não provocar a injustiça, essa ideia do coração é uma questão também figurativa, mostrando o quê? Mostrando como que está nosso interior. Está uma bagunça ou não? Né? Nós estamos fazendo nossa reforma interior, estamos deixando tudo limpinho, estamos jogando lá os desinfetantes, o que nós estamos fazendo internamente? E Jesus fala várias vezes sobre essa questão. Então, por exemplo, aqui em Lucas, é um trecho, ele fala lá no capítulo 6, no versículo 45, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Veja que curioso isso, quer dizer,
nós estamos falando aqui de uma questão fisiológica, o coração, aquele que pulsa aqui dentro, não, é uma questão espiritual, uma questão interna nossa, de sentimentos, de virtudes, de defeitos. Então, é óbvio que nós vamos externalizar aquilo que está dentro de nós, sejam os defeitos, sejam as virtudes. Então, por isso que Jesus fala isso em vários momentos, e como é importante essa questão, nós já falamos isso em aulas anteriores, em outras oportunidades, essa preocupação com o que nós estamos falando, o que está passando para exteriormente, qual é o nosso comportamento. Então, a boca fala do que está cheio o coração. E é importante que nós tenhamos esse coração puro, limpo, para podermos falar cada vez melhor, ter um comportamento melhor, um comportamento mais próximo aí de uma elevação espiritual. Porque, caso contrário, se a gente não toma conta disso, e essa passagem é ótima, lá em Marcos, capítulo 7, versículo de 20 a 23, Jesus faz praticamente uma lista. Nós até vimos em aulas também, lá quando estávamos encarnados na casa espírita. Lembra daquela música, né? Que nós colocamos, que eu mencionei alguns trechos, que é Me Curar de Mim. É um pouco isso aqui, porque olha, o que pode ter dentro de nós? Maus pensamentos, do interior desse coração, esse coração espiritual nosso, né? Os maus pensamentos, adultério, prostituição, homicídio, furtos, avareza, maldades em geral, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, né? E a soberba, loucura, tudo isso, diz Jesus, está lá em Marcos, todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem, né? É aquela passagem que ele discute com os fariseus, eles estavam lá preocupados porque que estava comendo no sábado, não estava limpando a mão, né? Aquelas questões todas de preocupações externas, mas aí Jesus responde, olha, não é pela boca o problema, não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Então essa é a preocupação, e por isso que nós temos que estar sempre muito atentos com essa questão nossa do nosso... Como nós estamos controlando nossos defeitos, como nós estamos melhorando internamente. E aí vem uma segunda parte que Kardec nos coloca, que é o momento em que Jesus fala sobre as crianças. E é interessante. Então, Kardec põe a bem-aventurança, os puros do coração, e depois vem para essa passagem, que está lá em Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16, mas também está, e isso mostra a importância dessa passagem, tanto em Mateus quanto em Lucas. E nós vamos usar aqui a versão de Marcos, que é um pouquinho mais completa do que a de Mateus e de Lucas. Então, a história aqui toda é a seguinte, quer dizer, Jesus estava lá sentadão, reunido, e aí os pais queriam levar as crianças para que ele tocasse nelas. Aí os discípulos ficavam bravos com isso, não queria deixar, ficavam lá tentando impedir que as crianças, que os pais levassem as crianças para Jesus tocá-las. Aí, vendo isso, Jesus indignou-se, e algumas versões fala irritou-se, tá? E disse, deixem as crianças vir a mim, não as impeçam, pois delas e de pessoas como elas é o reino de Deus. Eu garanto a vocês, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E eu grifei essa aqui, não as impeço, pois delas é de pessoas como elas, esse trecho que está grifado, não é uma concordância em todas as Bíblias. Tem Bíblia que traz, tem Bíblia que não traz. Não faz muita diferença, mas é bom vocês saberem que eu acho até que fica mais completo isso aqui. Acho que quem colocou ou acrescentou isso aqui quis dar uma ênfase, porque não é só a questão das crianças, é também pessoas que tenham esse mesmo sentimento de criança. Então, é elas que vão conseguir atingir o reino de Deus. Então, por isso que Jesus fala na sequência, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E aí Jesus, então, abraçou as crianças, abençoou, impôs a mão sobre cada uma delas. E aí, o que está acontecendo aqui? Por que há essa questão simbólica de criança que Jesus está colocando para todos eles, para os discípulos principalmente? Então, o Ivo Storniolo, lá no Como Ler o Evangelho de Mateus, ele fala o seguinte para nós, que Jesus diz que o reino de Deus pertence às crianças, não porque elas sejam perfeitas ou inocentes, é porque elas não têm pretensões ou ambições. Isso aqui é importante. É a ideia simbólica de que a criança ainda não conhece tentações, não conhecem ainda as tentações que provocam a injustiça, a abundância, prestígio, poder, riqueza. Ou seja, o coração, em tese, de uma criança, ele é puro. Ele não está com aquelas maldades todas que Jesus colocou. Ele não teria toda aquela relação, simbolicamente, perfeito? Então, a ideia é que, para nós aqui,
As crianças, elas são puras no coração, mas e que nós devemos buscar essa purificação também. Devemos ser como crianças, mas não a criança, mas pelo a ideia da inocência ou da limpeza do coração que essas crianças trazem. Então, essa é uma ideia muito interessante, uma ideia muito instigante aqui, que Jesus nos coloca, de termos aí essa ideia do puros no coração, mas para isso nós temos que ter essa mesma... sair um pouco dessa questão de ficarmos muito presos na questão material, das tentações, cuidar um pouco mais dos nossos defeitos e tudo mais, né, para conseguir ter essa pureza no coração. Agora, é fácil fazer isso? Não, não é fácil. Não é fácil. E o Anselm Grun, ele foi até interessante, eu coloquei essa frase dele, que está lá naquele livro As Bem-aventuranças, porque ele fala o seguinte: puxa, como é difícil manter puro o coração. É difícil, claro que é difícil, né? Diariamente as minhas emoções se misturam com as emoções ao meu redor, e assim perturbam o meu coração. Bom, atente a essas frases dele aqui. Inconscientemente, adoto humores e juízos de outras pessoas e nem sequer percebo que estou usando palavras delas e permitindo ser influenciado por opiniões alheias. Veja, tá tudo bem. Eu acho que tem um pouco dessa questão realmente. O que acontece ao nosso redor, de alguma maneira, nos impacta. Perfeito? Mas eu acho curioso que ele coloca assim como se ele fosse quase uma pessoa muito perfeita, mas ele só não consegue a perfeição completa porque as coisas ao redor o atrapalham. Quando, na verdade, nós temos que olhar para dentro de nós e falar, puxa, o que está acontecendo comigo aqui? Que defeitos que eu tenho? Por que eu estou me deixando me irritar ou ou cobiçar determinadas questões? O que está havendo? Então, é esse tipo de conversa que tem que ser feita. E é uma conversa dura. E aí o mais tranquilo, o mais fácil é a gente olhar ao nosso redor e falar, a culpa é sempre do outro que está nos influenciando. Mas nós temos que estar o quê? Vigilantes o tempo todo, porque realmente essa parte nos influencia. Mas mais importante é ver dentro de nós. Como que está o nosso coração? Né? Não é só olhar para o externo e falar, não dá. Imagina, você acha que tem condições hoje, quarta-feira, vendo todas essas notícias aí, manter o meu coração puro? Sabe? Por que não? Aí está o problema. Por que você está tendo esse tipo de comportamento? Por que você está se irritando com determinadas questões? É aí que você vai encontrar maneiras de entender de uma forma que as coisas externas não o aflijam. É um pouco aquela história de Gandhi, acho que é famosa, quase todo expositor acaba mencionando que quando ele fizeram a pergunta para ele se ele perdoava as pessoas que o tinham maltratado, colocado na cadeia e tudo mais. E ele fala, não, eu não tenho que perdoar nada, porque elas nunca me ofenderam. Percebe? Então, há uma questão externa, e Gandhi fala, não, eu não tenho que perdoar porque eu nunca me senti ofendido. Então, vejam como é muito complexa essa questão e é a maneira como nós estamos olhando para os eventos que estão ao nosso redor. Agora, eu concordo plenamente com ele aqui. É difícil manter puro o coração. Então, é um esforço diário, que bate muito com aquele velho e bom ensinamento do Santo Agostinho, nosso chapa, nosso colega de Livro dos Espíritos, lá na questão 919, que vocês devem conhecer de cor e salteado, porque eu não paro de falar dela aqui nas nossas aulas desse texto. Nós vimos lá na questão das leis morais também. O que ele fazia à noite? Só um trecho, porque ele fala outras questões, mas eu acho que isso aqui é o mais importante. Quer dizer, vamos fazer esse autoconhecimento, fazer o que eu fazia, diz o Santo Agostinho, quando vivi na Terra, ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito, e me perguntava se não tinha faltado o cumprimento de algum dever, e se alguém não teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. É aí que a coisa funciona. Você olhando de uma forma muito sincera, olhando para dentro, não é fácil, né? Pegando aquele baldezinho de detergente, cândida, aqueles apetrechos de uma limpeza boa na cozinha, no banheiro, e dá uma olhada, né? Simbolicamente, e dá uma olhada para dentro. Dá trabalho limpar as coisas? Como dá trabalho. E muito mais quando nós queremos, olhamos para dentro de nós e falamos, não está tão sujinho assim, há casos piores aí. Quando a gente começa a olhar essas questões dessa maneira, aí já começa a naufragar um pouco essa ideia do autoconhecimento e de tentar mudar algo. Então, é um esforço mesmo para que nós possamos aí seguir esse caminho para buscar essa ideia do coração mais puro.
Agora, o que Kardec fala sobre isso? Aí é o que o nosso querido Luiz Eduardo vai falar para nós agora. Certo, Luiz Eduardo? Você está com o seu microfone aberto, podemos iniciar o seu... Você pode entrar em campo ou Pois não. não. Vamos lá. Opa, olha, Luiz Eduardo é um puro do coração, ele vai falar aqui. Olha, Antônio, eu partilho com você a sua admiração por Santo Agostinho. Eu acho ele realmente fantástico. Antes de ser o que era, ele deixava a mãe dele, Mônica, de cabelo em pé pelas bagunças que ele fazia, né? Para quem não sabe, a mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica, é uma das santas mais importantes da Igreja Católica. Vamos lá? Vamos lá. Começamos? Começamos. Então vamos. Você vai falar Deixar vir as minhas criancinhas, não é isso? Isso, esse primeiro slide aí que nós combinamos. Exatamente. Aqui está ele. Muito bem. O Antônio leu, né, toda a explicação desse versículo, deixai vir as minhas criancinhas, aqui no texto de Mateus, diz, deixem vir as minhas criancinhas e não as impeçam, pois o reino do céu pertence aos que são semelhantes a ela. E aí vocês notaram que o Antônio tinha falado, que os apóstolos, Jesus já era bastante conhecido, as pessoas queriam estar com ele, queriam falar com ele, e os apóstolos, dando uma de assessor de celebridade, não estavam deixando chegar perto deles. Aí Jesus, com aquele seu jeito carinhoso, mas também não deixava passar o que devia ser corrigido, chamou eles e falou alguma coisa. O que Jesus teria falado? Eu imagino que ele teria dito alguma coisa assim, de, gente, a minha missão é com as pessoas. Eu vim para as pessoas. A minha missão é com elas. Sem elas, sem as pessoas, a minha missão não tem o menor sentido. Portanto, por favor, não impeçam as pessoas de estarem comigo. Eu acho que é alguma coisa mais ou menos assim que ele falou, eles entenderam, né? Vamos lá? Vamos. E aí, Kardec. Agora. E aí, o que diz o mestre Kardec? Que, infelizmente, de um modo geral, anda tão esquecido. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento egoísta e orgulhoso. É por isso que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza. Vocês se lembram que no Livro dos Espíritos, quando se pergunta quais são os dois maiores defeitos de um ser humano, é o egoísmo e o orgulho. Portanto, quem não é egoísta, não é orgulhoso, por princípio, tende a ser uma pessoa pura de coração. Vamos? Sim. E o que João Evangelista também, o escritor do último Evangelho, vai explicar muito bem essas palavras de Jesus, que o Antônio leu na versão mais completa e eu acabei de ler na versão mais simplificada. Outro aspecto do ensinamento de Jesus com relação às crianças vem do Evangelho de João, que no item 18 do capítulo 8, diz, versículo 18 do capítulo 8, disse o Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras tão profundas na sua simplicidade não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Olha que frase bonita de João. Onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Quem eram? Os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos, e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela em seu benefício. Jesus, usando as crianças, estava, na realidade, falando a todos, crianças, homens, mulheres e idosos. Cabia, assim, a cada um, usando do seu livre-arbítrio, seguir os ensinamentos de Jesus ou não.
Vamos para o outro, mestre? Já está lá. Muito bem. Jesus junto das crianças. Nos 4 evangelhos, se vocês perceberem, aqueles que já leram os 4 evangelhos, percebem que Jesus nunca sorriu na vida. Ele passou a vida emburrado, sem nunca dar um sorriso, quanto mais uma bela gargalhada. Agora, chorar, ele chora algumas vezes. Ele chora quando encontra Lázaro, por exemplo. Por que será isso? Bom, aí é uma questão de quem veio para nos salvar e morreu na cruz não fica bem ser uma pessoa alegre. Tem que ser uma pessoa que carrega toda a culpa do mundo. Agora, imagina Jesus cercado das crianças, como ele mostrou, né? Jesus estava conversando com elas. Será que nem assim, rodeado de criança, com aquela conversa natural, ele não deu um sorriso? Gente, Jesus deve ter dado muito boas gargalhadas. Sabe por quê? Porque nessa conversa, com Jesus perguntando para um, para outro, para as crianças como era na escola, como era em casa, se obedeciam aos pais ou não, algum menino ou menina mais espertinho deve ter virado para ele uma hora e ter dito, mas vem cá, é verdade que você faz tudo isso mesmo que as pessoas dizem que você faz? Aí Jesus, com aquela calma, aí dando um sorriso, deve ter dito, é verdade, mas também posso fazer muito mais. Aí o menino ou a menina diziam, duvido, mas duvido mesmo, faz alguma coisa agora aqui para mim entender. E aí a conversa deve ter rolado nesse clima alegre, entendeu? Porque Jesus nas crianças, junto com as crianças, Jesus também sabia que habitava em cada uma daquelas crianças um espírito já vivido. E como essa conversa com o mestre jamais seria esquecida por cada uma das crianças que participou, os ensinamentos ministrados por Jesus nessa conversa, o que ele teria falado, ficariam gravados na sua memória. E, posteriormente, depois, quando Jesus foi crucificado, o que acontece? A cruz virou um símbolo. Todos aqueles que veem, todos nós, inclusive, qualquer um que vê uma cruz, se lembra de Jesus. Imagina quanto não se lembraria aqueles que tiveram oportunidade de estar diretamente com ele, como essas crianças da passagem. Mais uma. Muito bem. Qual é a visão espírita sobre essa passagem? Jesus deixa claro aos apóstolos que as pessoas não o incomodam, muito pelo contrário. O apelo de Jesus ao dizer, deixai vir a mim, era extensivo principalmente às mães ali presentes e também aos pais. Nesse apelo, Jesus quer que todos aceitassem seus ensinos e se entregassem a ele com a confiança das crianças. Esse chamamento de Jesus a todos nós está em muitas passagens registradas no Evangelho. Como diz João, o evangelista, Jesus queria que os homens fossem até ele com a confiança das crianças. Assim, ele foi a tocha que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Segundo ainda João, Jesus foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A vigorosa ação iniciada não se trata mais de crer por crer e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem examine e siga a lei inteligente que lhe revelará ser universal. O Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, conclamando a fé raciocinada, lembrando aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, fecha aspas, satisfaz as exigências de inteligência do homem atual, que quer ter apenas naquilo que compreende. Quanto mais estudamos os evangelhos, aceitando e praticando os ensinos e exemplos de Jesus,
mais cresce em nós a gratidão e o amor a esse mestre de luz, que desde os tempos imemoriais trabalha em benefício da humanidade, isto é, de todos nós, que acreditamos nele e mesmo por aqueles que não acreditam. Jesus, assim como Deus, não faz distinção de pessoas. Também somos gratos a Allan Kardec por ter sistematizado e codificado essa bela doutrina. Era isso aí, senhor Antônio. Opa! Não, mandou bem. Acho que é importante, principalmente nessa frase aqui do João Evangelista, fala coisas muito interessantes, mas essa ideia aqui de que, puxa, não se trata mais de crer por crer, de obedecer maquinalmente, acho isso formidável, porque todo o nosso esforço de olharmos para as questões que acontecem, principalmente no nosso interior, e a entender que aquilo precisa ser mexido, mas não porque é uma questão de fé nossa, não. É uma fé raciocinada. Nós sabemos que precisamos fazer isso por um motivo, para a nossa evolução espiritual, para nós sermos espíritos melhores, sermos pessoas melhores. Então, tudo isso tem uma lógica. E às vezes nós esquecemos, às vezes nós olhamos para o exterior, como disse lá o Anselmo Grum, e achamos que é isso que está nos influenciando, mas é uma vigorosa ação que está acontecendo, continua acontecendo, e que nós também temos que tomar essa ação vigorosa para a nossa melhoria. Muito bem, muito obrigado, Luiz Eduardo, pela sua... Não, senhor. Eu gostei muito da historinha de Jesus sorrindo ou não, achei bacana esse momento ficção, mas é bacana, até porque os evangelistas não eram escritores, eles tinham uma outra proposta. Então pode ser pode ser que Jesus tenha sorrido em algum momento, mas passaram batido nessa informação, mas é bem legal. Vamos para as questões, gente? Para os grupos? Questões para os grupos. Deixa eu só tirar aqui essa aqui que está me atrapalhando. Por que? Grupo 1. Eu vou fazer uma coisa meio diferente hoje, perguntinhas mais fofinhas, tá bom? Por que os puros no coração verão a Deus? Grupo 2. Ainda somos crianças espirituais? Por quê? Grupo 3. Como ter pureza no coração e deixar de ser uma criança espiritual? Ou não é possível isso? Uma coisa está ligada à outra, não tem... Como que a gente pode resolver isso? São 3 questões. Mais um debate para vocês analisarem um pouco o conteúdo do que foi apresentado e apresentarem para nós, para todos nós, daqui a uns 15 minutinhos. Alguém tem alguma dúvida em relação a essas questões? Por favor, fale agora ou cale-se para sempre. Ou só fale depois, quando a gente começar, o nosso trabalho aqui. Mas acho que são um pouco diferentes, a gente não vai ver nenhum texto, mas são reflexões em cima de alguns assuntos que foram abordados aqui na nossa aula. Muito bem, então eu vou separar aqui em 3, tecnicamente vão ser 7 participantes por sala, e daqui a pouco, então, eu vejo vocês. Vou interromper aqui o compartilhamento. Vou suspender aqui. Retomando a gravação, gente. Vamos lá, então. Deixa eu só apontar aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema. Eu sei que o tema é um pouco... Não é um tema assim... Os 3 temas, né? Não são temas assim muito sofisticados, tal, mas é bom para a gente ter uma... Às vezes é bom para a gente ver se... Como que aquele conteúdo grudou ou não. Se está a aula que nem com Tefal, né? Não cola de jeito nenhum no neurônio. Então é bom para a gente discutir um pouquinho, reforçar alguns conceitos. Quem será o ser de luz que vai falar pelo grupo 1? Porque os puros no coração verão a Deus. Renata Benassi? Renata, é isso? A Renata Benassi. Muito bem, Renata Benassi. Por favor, fale. Bom, essa pergunta a gente já teve a aula toda, né? Uhum. Então, a gente focou no início a questão da trajetória das reencarnações. Então, por que os puros de coração verão a Deus, né? Então, ver a Deus, chegar até ao reino, à luz, nós vamos ter que estar bem puros, né? Então, levando em consideração as encarnações que já tivemos e as encarnações que ainda teremos, então isso é a trajetória entre chegar à perfeição, né? Então, e aí como, né?
deixando o orgulho, deixando a questão da materialidade, né? Então, deixando as nossas imperfeições, trabalhando para que essas imperfeições se vão, né? E nos tornemos mais perfeitos, desprendendo da materialidade que nos leva ao orgulho, vícios, vaidades, né? Aí nós citamos a vida de Santo Agostinho, né? Que é um exemplo de que a gente pode se transformar, né? E a colega também... Mas tudo isso, Renata, tudo bem, tá tudo certo. Mas e o verão a Deus? O que seria isso simbolicamente? Ver a Deus dentro de um contexto espírita? O que ele está... O que a gente pode... Tá tudo certinho, o raciocínio você está correto. O que nós vamos... O que vai acontecer? Eu sendo no puro do coração, eu vou ver a Deus. O que é essa interpretação? Então, seria você ir melhorando, como a colega falou. Ela falou assim, tem gente que é o puro, ele consegue enxergar coisas boas no meio do caminho. O impuro só vai ver a negatividade, só as coisas ruins. Tá. Então, nesse caminho, o ver a Deus é chegar você a se transformar aqui, fazer as coisas boas aqui. Né? Ok. Se ia falar mais alguma coisa, eu interrompi. O ver a Deus está muito ligado à paz de espírito também, né? E a alcançar uma relativa perfeição, né? Porque Deus é perfeição absoluta, mas é chegar mais próximo dessa leveza, dessa luz. Perfeito. Dessa paz de espírito. Aqueles que mais se assemelham, né? Que irão mais se assemelhando com tudo que... com os aperfeiçoamentos que fomos fazendo, né? Ok. Renata, você ia falar mais alguma coisinha? A Ana Rubi já falou? A Ana tinha comentado também a questão que nós somos, o indivíduo é colocado como um triângulo, né? Que esses três vértices, né? Seria importante a lidar com as emoções, a lidar com os sentimentos e as ações que nós vamos fazer aqui. Legal. Muito bom, Grupo 1. Um Grupo 1 realmente participativo, gostei de ver. Eu gosto, assim, tá tudo que vocês falaram, tá tudo bem. Eu gosto muito dessa ideia do verão a Deus como uma espécie do seguinte, que toda essa caminhada que nós estamos fazendo vai nos levar a uma evolução espiritual. Um dia nós vamos ser espíritos perfeitos. Uhum. Então eu vejo muito essa questão do verão a Deus no momento que nós estivermos realmente 100% puros em nosso coração. Mas tudo isso que vocês falaram também está tudo muito interessante. Hein? Muito bacana. Obrigado, Renato e demais colegas aí do Grupo 1. Grupo 2, quem é o ser de luz que vai falar sobre ainda somos crianças espirituais? Por quê? Quem vai dar o ar da graça aqui? Quem vai ser o ser de luz que vai falar sobre isso aqui, hein? Não é a Renata Benassi. Quem vai falar agora? Cadê o Grupo 2? É a Regina, mas ela precisa abrir o microfone dela, que está fechado. Tá. Então, eu vou falar a primeira parte e a Lili vai falar depois, tá? Tudo bem, sem problema. Eu gosto de jogral. Vamos lá. Então, assim, por que somos crianças espirituais? É porque temos muito a evoluir para chegarmos a uma maturidade espiritual. Aí a Lili completa. Então, Antônio, eu fiz um pouco de polêmica nesse Eu adoro, é do meu time. Eu gosto muito disso. Vamos lá. Porque, assim, eu entendo de duas formas, e eu coloquei isso para o grupo. Ainda somos crianças espirituais? Sim, somos, porque nós temos tanto a aprender, nós ainda temos tanto a evoluir, realmente somos crianças espirituais, a gente não sabe nada, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que somos crianças espirituais. Porque a gente está cercado de orgulho, de ego, de uma série de coisas que as crianças não têm, né? Nós viemos puros, né? Até os 7 anos a gente sabe que a gente está mais lá do que cá, mas a gente vai perdendo tudo isso, inclusive até por conta das pessoas que convivem com a gente, das ideias, isso foi falado ali no começo da aula.
Então, assim, eu acho que somos, mas ao mesmo tempo não somos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Boa, a Liliane é ótima. Até porque... Praticamente um jogo de tênis isso aqui, vamos lá. Fala, Simone. Até porque o que eu comentei também é o seguinte, somos crianças espirituais sim, só que nos comportamos como adolescentes, porque até temos algumas informações, só que nos rebelamos em nossos comportamentos, contestando em algumas coisas. O que efetivamente buscamos é o nosso amadurecimento, né? A nossa evolução. Foi nesse sentido. Então, é quando eu digo que somos adolescentes, quando ainda infringimos e contestamos algumas coisas espirituais. É isso. A gente ainda está naquele período do aborrecente, né? Então, a gente sabe que precisa ser adulto, mas a gente fica ainda olhando muito para o lado mais infantil, e aí os nossos comportamentos ainda negativos, a gente não consegue melhorar muito. Eu gosto muito dessa ideia. Era o que eu iria falar, e a Simone já completou com chave de ouro esse pensamento aí do grupo 2. Bacana. Alguém quer falar mais alguma coisa do grupo 2 sobre isso? Os aborrecentes, né? Mas nós estamos indo, estamos caminhando, viu, gente? Não é para a gente ficar aqui com crise, pegar um chicotinho, né, bater nas costas. Não, é o processo mesmo. Nós vamos aprendendo. Fisicamente, nós também passamos por essas fases da criança, depois do aborrecente, depois do adolescente, depois do adulto. Mas isso vem com o tempo, né? Alguns conseguem fazer isso mais rápido, chega naquela maturidade mais rápido. Tem outros que demoram um pouquinho mais. Mas o importante é todos nós estarmos nessa caminhada. Grupo 3. Quem vai ser o ser de luz que vai falar pelo grupo 3? Como ter pureza no coração e deixar de ser criança espiritual. Vai complementar tudo, hein? Quero ver quem vai... Sou eu. A Julia, jogar ela para monitora. Muito bem, assim que eu gosto dessa turma. Vamos lá, Ju. Ela é a síndica. Virou síndica, meus pêsames, viu? Já sou há muitos anos. Estou querendo deixar de ser, viu? Mas... provas e expiações, né, Juliana? É bom. Faz parte. Faz parte. Caminho, né? Exatamente. Mas, na realidade, a gente conversou bastante e você comentou na sua apresentação que a pureza de coração ela é inseparável da simplicidade e da humildade. E ela exclui todo o pensamento egoísta e orgulhoso. Então, quando a gente fala isso, no momento em que a gente deixa de ser criança espiritual, a gente está mais para excluir esse pensamento egoísta e orgulhoso e buscar a simplicidade e a humildade. Então, a gente entende que uma coisa leva a outra mesmo. Quer dizer, no momento em que a gente deixa de ser criança espiritual, a gente está mais próximo da simplicidade e da humildade e aí a gente alcança essa pureza de coração. Está pelo menos lá bem mais perto, né? Eu não sei se a gente captou essa questão. Não, tudo bem, é uma visão. É que quando eu coloco criança espiritual, é a criança que o nosso espírito está em evolução. Então. Exato, perfeito. A gente ainda está mais para orgulho e egoísmo do que para humildade e simplicidade. Mas é diferente da criança que Jesus fala. Talvez eu tenha sido muito semiótico isso aqui. Porque ele está falando da criança... Eu entendi a criança espiritual como sendo aquela criança que o... Não, porque aí a criança é a criança que está em evolução. A criança espiritual somos nós que estamos em evolução espiritual, né? O que Jesus está falando é a simplicidade da criança física. Entendeu? Então, como que a gente pode ter pureza no coração e deixar de ser uma criança espiritual? Ou seja, a gente só vai conseguir ter a pureza no coração, é aquilo que a Simone falou e tudo mais. Quer dizer, nós vamos fazer isso quando nós estivermos já quase como adultos, estamos saindo daquela fase da adolescência e estamos tentando ir para ser adulto. Então, como que nós vamos ter essa pureza no coração e deixar de ser criança espiritual? Quando nós tivermos o quê? Uma maturidade. Quando nós conseguirmos colocar as coisas que nós estamos aprendendo aqui o tempo todo, refletindo juntos, né? Colocar isso em prática. Pegar lá Santo Agostinho. Refletir todo dia, né? E aplicar. Todo dia o que a gente faz. E mais do que isso, quer dizer, Juliana, isso está certíssimo. Tem que aplicar, botar a mão na massa, dar frutos. Porque, caso contrário, nós vamos ficar só enxugando gelo, entendeu? Uhum. Então, eu acho que essa é a grande questão aqui para nós, quer dizer, esse movimento,
Quer dizer, seguir os ensinamentos de Jesus, né? Crer por quê? Efetivamente botar em prática, né? Eu não vou dizer para vocês, exatamente, eu não vou dizer para vocês que vai ser, né, mamão com mel, mas tem que seguir, é o caminho. Nós temos que fazer um esforço. Um pouquinho, pelo menos, a gente tem que fazer. Senão a gente vai chegar do lado... A gente vai chegar do lado de lá no plano espiritual, não que a gente tenha pressa para isso, né? Ninguém aqui está com pressa de ir para o plano espiritual, mas quando chegar lá, a gente vai olhar para trás e falar, puxa, eu não fiz nada, eu fiz muito pouco. Então, de repente, fazer alguma coisa um pouco mais assertiva aqui, que é como diz lá o João Evangelista nesse capítulo, nesse texto, que depois eu convido vocês para darem uma olhada, ele fala, pô, tem que ser, né? É o momento, é a fé raciocinada, tá lá, tá batendo na nossa, tá praticamente chegando para nós e falando assim, olha, acorda, gente, acorda, é isso. Então, para a gente ser puro... Um passo pequeno, a gente tentar dar um passinho a cada passinho, exatamente. Porque, na verdade, amigos, Juliana e demais, né? Quer dizer, eu acho que é um pouco essa imagem aqui, quer dizer, então, é essa preocupação nossa, quer dizer, antes de encher a boca de palavras, ou seja, antes de nós ficarmos fazendo nossas atitudes assim a esmo, sem nos preocuparmos muito, bom, vamos preencher primeiro o nosso coração com amor, vamos olhar para dentro de nós, ver como está isso, fazer a nossa reforma interior, mexer nessa bagunça, não no caso de vocês, mas no meu caso, que vocês eu sei que são pessoas mais espiritualizadas, eu que distou um pouco aqui, sou um ponto fora da curva, mas assim, nos preocuparmos um pouco mais com essas questões internas nossas e realmente fazer algo para mexer, para melhorar, seja aqueles defeitos, aquelas questões mais negativas, trabalhar nisso e encher o nosso coração aqui com amor. Legal. Beth, você quer falar alguma coisa? Você tinha... Eu acho que eu vi... Não? Tudo bem? Legal. Gente, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa a mais? Ainda temos um tempinho aqui, pequeno, porém... Eu acho que essas 3 perguntas, se a gente for analisar assim, é o caminho, né? De quando a gente começou a falar da primeira pergunta, a segunda, aí a terceira, o resultado dela é a nossa trajetória lá em cima. Perfeito, né? É isso mesmo. Porque... E outra, e aí tem mais uma coisinha, aí... Nesse tempo todo, a gente vigiar bastante, porque a gente até enche o nosso coração, mas aí aparece um buraquinho e vaza, né? É o que o Anselmo Grum falava, né? Puxa, as coisas estão ao nosso redor, nos tiram um pouco do equilíbrio. E isso é verdade também. Do equilíbrio, a gente tem que estar atento, porque senão a gente também vai se... Vigiar e orar o tempo todo. Pedir ajuda do plano espiritual para a gente não ficar toda hora balançando. Muito bom, Renata, é legal. Eu queria tem uma frase que é assim. Tem alguém que está com o microfone aberto aí, além da Ana Rubim. Vamos lá. Sou eu. A Beth Flores. Enchei preenchei todo o seu pensamento com amor. Caso este amor não se manifeste, é porque você não preencheu todo o seu pensamento. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente coloca umas barras muito altas para nós, aí, sabe aquele sarrafo que nem salto em altura, então a gente fica olhando, não, calma, devagar com a dor, né, porque o santo é de barro e nós somos muito de barro, qualquer coisa a gente já vai, né? Já não quero mais ser espírita. Aquela onda, né? Jogou o osso muito longe, não vou buscar, não, né? Exatamente, nossa, já tá uma dificuldade dar um passo. Jogou o osso muito longe, não vou buscar, não, para. Não, que isso, não. Vamos devagarinho, degrau a degrau, mas nós vamos chegar lá, entendeu? E olha aqui, gente, nós estamos falando muito de pensamento, vocês estavam falando. Obrigado, viu, Ana? Obrigado, Beth, pela participação. Na semana que vem, se tudo correr bem, Célia Pavan entra em campo para falar sobre os puros no coração, mas falando sobre o quê? Os nossos pensamentos. Nossos pensamentos são puros ou impuros? O que isso influencia? Temas polêmicos, palpitantes, revelações bombásticas na semana que vem. Convido vocês para darem uma lidinha antes no Evangelho segundo o Espiritismo, acho que são 2 ou 3 itens sobre esse assunto, tá bom? Então, semana que vem nós vamos falar sobre esse tema palpitante. Beleza, gente? Vamos interromper aqui. Todo mundo aí de novo, que bom. Beleza? Alguém tem alguma coisa para falar para a gente encerrar aqui? Só para... Tudo certo?
Muito bom, gente. Eu fiquei feliz hoje. Bons debates aqui. Eu gosto disso. Polêmicos. É isso que é bacana. Isso que faz uma aula assim instigante e trazer vocês de volta semana que vem, porque senão é um negócio chato, vocês ficam dormindo aí. Então tem que ser um negócio para chacoalhar mesmo. Márcia Zini, você está preparada aí para fazer as nossas vibrações? Quem quiser também coloque aí, ainda dá tempo de colocar na caixinha de vibração em algum nome. Márcia, por favor. Tá bom. Então, encerrando mais um encontro aí, às quartas-feiras, 15 horas. E agradecida aí por todas as reflexões, todo o debate. Chegou a hora de transformarmos essa gratidão em vibrações. Vibrações de amor, vibrações de luz, e que essas vibrações elas sejam encaminhadas aonde se fizerem mais necessárias. Aguardando ansiosamente o nosso próximo encontro na semana que vem. Graças a Deus, muito obrigada. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Obrigado, Márcia. Nossa, foi ótimo esse encontro mais uma vez e até semana que vem. Então, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, para mais uma aula aqui do nosso Turma de Educação Evangélica. E seguem as reflexões. Segue as reflexões. Mas tem que ter, senão não tem graça. Tchau, gente. Tchau, tchau.